Você acorda antes que o sol se mostre por completo, em um daqueles instantes em que o mundo ainda parece indeciso entre a noite e o dia, quando o céu sobre Pompeia não é escuro nem claro, apenas um grande pano esmaecido em tons de cinza azulado, e o ar, entrando devagar pelas frestas da janela e pelos espaços entre as telhas, traz consigo um frescor suave, misturado a cheiros que você conhece muito bem, cheiros que já não surpreendem, que já não espantam, que simplesmente existem ao seu redor, como parte do fundo constante da sua vida. Você permanece deitado por alguns instantes, sentindo o peso do corpo afundar lentamente na palha do colchão, ouvindo o farfalhar seco do material sob suas costas cada vez que respira mais fundo, percebendo a leve dor que se insinua nas articulações dos joelhos e dos ombros, uma dor discreta, de trabalho repetido, que nunca some completamente, mas também nunca se torna urgente demais, apenas um lembrete quieto de que os dias passam um depois do outro, sempre iguais e sempre um pouco diferentes. O teto de madeira acima de você, com as vigas escuras atravessando o espaço, já começa a se desenhar com mais nitidez enquanto a luz cresce lá fora. E você nota pequenas manchas de umidade, pequenas rachaduras que conhece de cor, quase como se fossem marcas em um rosto familiar. Ao lado do colchão, no chão simples de terra batida, está a sua túnica de trabalho, dobrada de maneira que poderia ser chamada de cuidadosa, mas que na verdade é apenas o suficiente para que não fique completamente amarrotada, com o tecido grosso ainda guardando um leve cheiro de fumaça, sal e peixe seco da véspera. Você inspira mais fundo e sente o ar percorrer o peito, as costelas se abrindo devagar, e junto com o ar vem aquele odor que nunca o abandona completamente, o cheiro do garum em diferentes estágios de fermentação, vindo da oficina e dos tanques do lado de fora. Um cheiro que se mistura à umidade das primeiras horas do dia e à lembrança distante de noites passadas. Um cheiro que para alguém que não vive aqui poderia parecer quase agressivo, mas que para você é apenas um sinal de que o trabalho continua, de que os tanques ainda estão lá fora, esperando por suas mãos. Você se senta lentamente, sente a tensão leve da coluna, passa os dedos pelos cabelos desgrenhados, ainda pesados de suor seco, e esfrega o rosto com as duas mãos, afastando a névoa suave do sono que ainda paira sobre os olhos. Os pés descalços tocam o chão frio, e o contato com a terra batida, ligeiramente úmida, faz com que você sinta um pequeno arrepio subir pela pele das pernas. Você fica ali sentado por alguns instantes, apenas respirando, percebendo o próprio peso, o próprio corpo, a quietude do quarto, quebrada apenas pelos sons muito suaves que vêm de fora. Algum animal se mexendo, uma ave chamando outra, o rumor distante das ondas batendo contra as pedras mais ao longe. Você alcança a túnica, puxa-a para perto, sente o tecido um pouco áspero contra as mãos e com movimentos lentos passa a cabeça pela abertura, traz o pano pelos ombros, ajeita a queda sobre o peito e as costas. A túnica tem marcas de muitas lavagens e muitos dias de trabalho. Sal incrustado em algumas partes, manchas quase permanentes de líquido escorrido, fios gastos nas bordas. Ao se levantar, você pega a faixa de couro, prende a roupa à cintura, sente o aperto firme, como se ela organizasse o corpo para o dia que começa. As sandálias, encostadas na parede, esperam como sempre, com as tiras de couro endurecido pelo uso, moldadas ao formato dos seus pés. Você as calça devagar, um pé de cada vez, puxando o couro, ajustando a posição dos dedos, amarrando do jeito que já faz sem pensar. Então, de pé, você caminha até a porta de madeira simples,
Coloca a mão na tranca de ferro e a levanta com um rangido familiar, que ecoa fraco pelo interior do cômodo. Quando você abre a porta, o ar da manhã entra com mais força, um pouco mais frio, e traz consigo o primeiro toque mais nítido do cheiro da oficina. É um cheiro que vem em camadas. Primeiro o sal impregnando tudo, depois a nota forte do peixe que se dissolveu ao longo dos dias, e mais ao fundo uma quase doçura estranha, como a do vinho deixado aberto por muito tempo. Você respira sem pressa, deixa que tudo isso se acomode no peito e dá o primeiro passo para fora. O pátio é simples, com um chão de terra e pedra por onde se espalham pequenos pedaços de escamas antigas, lascas de madeira, restos de cordas, sinais do trabalho de muitos dias somados. O céu começa a clarear por trás das construções, revelando a silhueta de algumas árvores mais distantes e o contorno do Vesúvio pairando silencioso ao fundo, como se estivesse sempre em repouso, vigiando os telhados, as ruas, o mar. Você observa por um momento essa forma escura contra o céu que se torna azul claro e pensa, sem pensar muito, que ele estava ali ontem, estará ali amanhã, e que seu trabalho continuará, seja qual for o humor da montanha. Você caminha em direção à oficina, e cada passo sobre a terra solta levanta um pequeno pó que se mistura aos cheiros do ambiente. A oficina não é muito grande, mas parece grande o suficiente quando se pensa em tudo o que acontece lá dentro. Paredes de pedra, o telhado de telhas largas, algumas janelas pequenas para ventilação e, mais adiante, o espaço aberto dos tanques de fermentação, feitos de pedra e argamassa, alinhados como grandes bacias silenciosas, cada uma guardando um tempo diferente do processo, cada uma em um estágio próprio de transformação. Antes de tocar em qualquer ferramenta, você segue um pequeno ritual simples. Vai até uma bacia de água, lava o rosto e as mãos. A água está fria, desperta a pele, leva embora a sensação meio pegajosa do sono, deixando no lugar uma espécie de vigília calma. Você molha a nuca, deixa a água escorrer pela coluna, sente o contraste entre o frio da superfície e o calor ainda preso sob a pele. A sensação não é exatamente agradável nem desagradável. É apenas um sinal de que o dia começou de fato, de que o corpo está pronto para os mesmos gestos que se repetem há tantos anos. Agora sim, você caminha até o primeiro tanque. A superfície está coberta com tábuas robustas e pedras para evitar que animais ou curiosos estraguem o conteúdo. Com as duas mãos, você levanta a primeira tábua, sente o peso, ouve o arranhar da madeira contra a pedra. Assim que a cobertura se afasta o suficiente, um hálito quente e pesado sobe da profundidade, tocando seu rosto, penetrando no nariz, na boca, nos olhos. Você não recua, apenas respira devagar, acostumado àquele encontro diário, como quem reencontra o mesmo rosto todas as manhãs. A luz da manhã, ainda baixa, entra de lado e ilumina parcialmente o interior do tanque. Você vê a massa espessa de peixes pequenos e médios misturados com camadas generosas de sal grosso e restos de ervas que agora mal se distinguem. A superfície não é lisa. Há bolhas, rachaduras, pontos em que o líquido mais claro já começou a se separar. Você apoia o cabo da pá de madeira no ombro por um instante, olha com atenção, tentando perceber se a consistência mudou desde o dia anterior. Há uma diferença quase imperceptível na forma como a massa cede, uma ligeira alteração na cor. Isso é tudo. E ainda assim, para o seu olhar acostumado, é bastante. Você mergulha a pá na mistura com cuidado, sentindo a resistência inicial, aquela sensação de empurrar algo que não quer se mover. Depois, suavemente, o conteúdo cede e você começa a mexer em movimentos longos e lentos, sempre circulares, raspando o fundo, subindo o que está mais abaixo, deixando o que estava em cima descer.
O som é um borbulhar grosso, molhado, que acompanha cada giro. De tempos em tempos, a pá bate na parede do tanque com um ruído seco, marcando um ritmo quase musical, uma batida lenta que acompanha a manhã. Enquanto mexe, você não pensa em muitas coisas. Talvez se lembre de um lote que fez meses atrás, que amadureceu melhor, rendeu um líquido mais claro, mais valorizado. Talvez pense na chegada, alguns dias depois, de algum mercador vindo de Roma, interessado em pagar mais por barris de qualidade superior. Talvez não pense em nada disso e apenas sinta o peso do cabo nas mãos, o contato da madeira com a pele calejada, a ligeira dor nos músculos do braço, o suor começando a brotar na testa, mesmo com o sol ainda baixo. Terminada a primeira mistura, você levanta a pá, espera que o excesso de líquido escorra de volta para o tanque e encosta o cabo na borda para descansar a madeira. Ajusta de novo as tábuas sobre a abertura, não completamente, só o suficiente para deixar algum ar circular enquanto passa para o tanque ao lado. O gesto se repete: levantar a tampa, receber o cheiro, mergulhar a pá, sentir a resistência, girar, 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 observar, escutar. Cada tanque é uma pequena variação do mesmo tema. Um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado, um pouco mais líquido, um pouco mais sólido. Você acompanha essas diferenças com um interesse manso, sem urgência. À medida que o sol sobe, o pátio se enche de luz e as pedras ao redor começam a esquentar. O cheiro da fermentação, que era compacto e contido no início, agora se expande para o ar mais quente, espalhando-se em direção ao Mariacidade. Você sabe que por causa disso, as oficinas de garum costumam ficar um pouco afastadas das casas mais ricas, um pouco mais perto da costa, onde o vento pode levar o odor para longe quando sopra na direção certa. Pensa vagamente em como, em outros lugares e tempos, as pessoas estranhariam uma fábrica de alimento que cheira a podridão. Mas aqui, em Pompeia, é apenas parte da paisagem. Depois de mexer vários tanques, você faz uma pausa. Os braços pesados pedem um intervalo. E o estômago começa a lembrar que ainda não recebeu nada desde a noite. Você se afasta para a parte coberta da oficina, onde um pequeno banco de madeira encostado à parede está sempre à sua espera. Senta-se devagar, deixando os músculos relaxarem, e pega o embrulho de tecido onde guardou um pedaço de pão e talvez um pouco de queijo ou azeitonas. O pão está duro, seco, mas você parte em pedaços menores, mastiga com calma, deixa a saliva amolecer o miolo. O sabor é simples, mas parece mais intenso depois de tanto cheiro forte de peixe. O queijo, se há, traz consigo a gordura que desliza pela língua. A azeitona, o sal que se soma ao sal que você respira desde o amanhecer. Enquanto come, você observa o pátio de um ponto um pouco mais afastado. Vê as filas de tanques de pedra, as tampas meio levantadas, as ferramentas encostadas nas paredes, alguns jarros vazios esperando pelo líquido que ainda vai escorrer. Vê também o céu, agora mais claro, com poucas nuvens, e ouve sinais de que a cidade aos poucos desperta mais completamente. Algum som de roda de carroça ao longe, um grito abafado de vendedor, uma voz de criança bem distante. Quando termina, você permanece ali ainda por alguns minutos, apenas sentindo o peso do corpo apoiado no banco, o estômago mais tranquilo, os braços descansando. Depois, com a mesma tranquilidade com que se sentou, se levanta, recolhe as sobras, bebe um pouco de água, enxágua a boca, passa as mãos molhadas pelo rosto mais uma vez e volta ao trabalho. Agora é hora de verificar os tanques mais antigos, aqueles que já estão lacrados há semanas ou meses, esperando a transformação quase completa. Você caminha até a fileira onde ficam os reservatórios mais profundos, protegidos por tampas de pedra e argila. Cada um deles guarda um tempo longo,
um período silencioso de mudanças lentas, invisíveis aos olhos, que você só consegue captar pelos sinais finais. A cor do líquido, a textura, o cheiro, que muda de um tipo de forte para outro tipo de forte. Você escolhe um deles, coloca as mãos nos lados da tampa pesada e a ergue com cuidado, sentindo o peso que puxa os músculos dos ombros. Quando a abertura se revela, o cheiro que sai é mais denso, mais antigo, como se viesse de um lugar mais profundo do que o próprio tanque. Você se inclina um pouco, deixa os olhos se acostumarem à penumbra e então vê a superfície do líquido, coberta por uma fina camada de resíduos, mas já brilhando com um tom âmbar dourado que denuncia que aquele lote está quase pronto. Você pega um pequeno vaso de barro, mergulha lentamente na superfície e o tira cheio. O líquido escorre pelas bordas, grosso no começo, depois mais fino. Você o leva até um suporte de madeira onde um pano de linho limpo está estendido sobre um funil simples. Começa a despejar o garum ali e observa as primeiras gotas atravessarem o tecido, limpando-se de impurezas e caindo em um jarro colocado abaixo. O som é quase nada. Um gotejar discreto, mas muito constante, como um relógio líquido marcando um tempo diferente do tempo dos passos, do tempo do sol, do tempo da cidade. Você sabe que esse processo leva horas, às vezes um dia inteiro. Sabe também que não há razão para apressá-lo. O garum que escorre lentamente é o mais valorizado, mais limpo, mais claro. Os restos que ficam no pano ainda poderão ser usados em preparações menos nobres, mas é esse fio suave, a primeira fração do líquido, que contará mais para os mercadores, para os cozinheiros que o levarão às mesas de Roma, para os pratos que misturarão seu sabor forte ao vinho, ao azeite, às carnes. Você deixa o jarro fazendo seu trabalho de recolher o tempo em forma de gotas e se afasta um pouco, mas sempre mantendo a visão periférica sobre ele. À medida que o dia avança, mais tanques serão abertos, mais vasos serão preenchidos, mais funis serão posicionados. O trabalho é sempre o mesmo, mas cada lote tem um cheiro ligeiramente diferente, um tom de cor levemente mais escuro ou mais claro, um reflexo distinto quando o sol bate na superfície. Passam-se assim muitas horas. O sol sobe alto no céu e o calor se torna mais intenso, batendo diretamente sobre as pedras dos tanques, sobre a sua nuca, sobre os braços expostos. O suor corre pela pele, misturando-se aos respingos do líquido que salta ocasionalmente da pá ou dos vasos. Você se acostuma com a sensação constante de estar um pouco grudento, um pouco salgado, um pouco impregnado de tudo o que toca. De tempos em tempos, molha o rosto e a cabeça com água fria, apenas para sentir por alguns segundos o alívio súbito, antes que o calor volte a dominar. Em algum momento depois do meio do dia, você volta a comer. Desta vez, talvez um pouco mais de pão, um pouco de peixe seco que sobrou de algum lote anterior, um pedaço pequeno, salgado, que você mastiga devagar, pensando no curioso círculo de sua vida. Trabalha com peixe que apodrece lentamente para se transformar em líquido precioso, e ao mesmo tempo se alimenta de peixe conservado em sal, que resiste ao tempo. É como se convivesse o tempo todo com diferentes destinos do mesmo animal, o que desaparece para virar molho, o que se preserva para ser alimento, o que sobra como resíduo e volta para a terra. O calor da tarde traz uma espécie de lentidão diferente. Os sunos do porto se atenuam um pouco, como se até as vozes cansassem de se erguer contra o ar denso. Você continua a trabalho, mexe tanques, verifica a firmeza do sal, observa se não há rachaduras nas paredes, escuta o borbulho quase imperceptível que às vezes se eleva da mistura, sinal de que o processo continua dentro, mesmo quando tudo parece parado por fora.
Talvez um comerciante apareça em algum momento da tarde para verificar o andamento dos lotes encomendados. Você o conduz devagar até os jarros que já estão com garum filtrado, mostra a cor, inclina o recipiente para que ele possa ver o brilho do líquido à luz, sentir o aroma que sobe como um sopro denso. O comerciante mede tudo isso com a prática de quem já cheirou muitos lotes, já viu muitas variações. Você acompanha seus gestos com paciência, sabe que o julgamento dele faz parte do ciclo. Ele acena, talvez satisfeito, talvez pedindo para esperar mais alguns dias antes de encher os grandes recipientes de transporte. Depois que ele vai embora, você volta ao seu silêncio. A oficina parece ainda mais calma depois que qualquer voz de fora a atravessa. O pátio continua o mesmo, os tanques continuam os mesmos, o cheiro continua o mesmo, o sol continua descendo, milímetro a milímetro, no céu. Você se pega repetindo alguns gestos sem precisar pensar. Ajustar uma tampa, limpar uma pá, empilhar jarros vazios em um canto, varrer com uma vassoura simples os restos sólidos que caíram no chão. Tudo isso é parte do trabalho, mesmo quando não parece diretamente ligado ao garum em si. É o cuidado com o lugar que permite que o processo siga funcionando, dia após dia. Quando a luz começa a mudar de cor, passando do branco forte para um tom mais dourado e oblíquo, você sente um cansaço diferente no corpo. Não é só o peso dos braços, não é só a dor leve na lombar. É uma espécie de exaustão mansa que vem de ter ficado o dia inteiro imerso nos mesmos cheiros, nos mesmos sons, nos mesmos movimentos. Você começa a se preparar para o fechamento da oficina, como faz todos os dias. Confere se todos os tanques estão bem cobertos, se os jarros que recolhem o líquido estão bem equilibrados, se nenhum pano de filtragem ficou mal preso, se os instrumentos principais estão limpos o suficiente para não estragar com o passar da noite. Você passa mais uma vez pelo pátio com um olhar cuidadoso, reconhecendo cada pedra, cada canto, cada sombra. A essa altura, o sol já está bem mais baixo, aproximando-se da linha do mar, e sua luz horizontal toca de lado às paredes, ressaltando texturas, fazendo brilhar o líquido nos jarros que ainda recebem as últimas gotas do dia. Um deles, mais cheio, você decide fechar. Retira o funil, torce o pano para extrair o pouco que resta, coloca uma tampa de barro sobre a boca do jarro e amarra com uma corda simples, marcando mentalmente que aquele lote já pode ser considerado pronto para a próxima etapa, a do armazenamento e do transporte. Você se demora um pouco, mais do que o necessário, apenas encarando o conjunto de jarros alinhados contra a parede, cada um com um nível de líquido diferente, cada um com uma história de semanas ou meses concentrada ali dentro. Pensa em como tudo isso chegou até aqui. Peixes trazidos em barcos, sal vindo de outras partes da costa, ervas colhidas em campos próximos, sol e calor em quantidades incontáveis e, ligando toda essa matéria, o tempo. Sempre ele. O tempo que se arrasta e que você atravessa mexendo, esperando, observando. Quando, finalmente, se sente satisfeito, você apaga as poucas lamparinas que acendeu sob o teto da oficina para os momentos em que os tanques mais fundos exigiam luz e fecha a porta de madeira com uma tranca forte. O cheiro do interior escapa por frestas finas, mas o grosso permanece lá dentro, concentrado, à espera do próximo amanhecer em que tudo recomeçará. Do lado de fora, o ar parece quase leve em comparação, mesmo que ainda traga consigo um fundo discreto de sal e peixe. Você respira mais fundo, sente o frescor que vem do mar agora mais evidente, misturado ao toque frio que desce com o cair da tarde. As sombras se alongam pelo chão, desenhando formas que se esticam dos tanques até o caminho de volta. Você passa por elas como passa pelos próprios pensamentos, sem se deter muito.
O caminho de volta para casa é o mesmo de todas as tardes. Você anda em passos constantes, não muito rápidos, sentindo as sandálias raspando o pó da estrada, ouvindo o som ritmado do couro contra a pele, do pé contra a terra. À medida que se afasta da oficina, outros cheiros aparecem. Um pouco de fumaça vindo de alguma casa, onde já se prepara a refeição da noite. O aroma tênue de pão aquecido, talvez de algum guisado de legumes e carne. A cidade ao longe faz ruídos moderados, menos intensos do que ao meio-dia, mais suaves, como se também se preparasse para descansar. Ao chegar à pequena casa ou cômodo onde vive, você empurra a porta e entra, trazendo consigo o resto do dia impregnado nas roupas e nos cabelos. O espaço é simples, um colchão de palha no canto, uma mesa baixa com alguns objetos, uma bacia com água, alguns utensílios de cerâmica, uma lamparina. Você acende a chama com gestos mecânicos, deixando a luz amarela preencher os cantos escuros aos poucos. A sombra da sua mão se projeta nas paredes, treme um pouco quando a chama oscila. Você tira as sandálias, sente o alívio imediato de liberar os pés do aperto e passa a mão pelos tornozelos, percebendo o leve inchaço do dia. Depois, retira a túnica, que agora está mais pesada de suor seco, sal, respingos de líquido de peixe, e a pendura em um prego, para que possa arejar durante a noite. A pele sob a roupa está marcada em algumas partes pelo atrito, avermelhada em outras. Você molha um pano na bacia e passa devagar pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, pelo peito, talvez pelas pernas, tirando o excesso de sujeira, ainda que não tire o cheiro por completo. Esse nunca sai totalmente. Ele já se tornou, de certa forma, parte de quem você é. Depois desse banho simples, você senta-se à mesa, onde restam alguns pedaços de comida, mais pão, talvez um pouco de legume cozido guardado da noite anterior, um gole de vinho aguado. Você come devagar, sem grandes expectativas de sabor, apenas sentindo o alimento preencher o espaço vazio no estômago e trazer aquela sensação morna de saciedade tranquila. A lamparina projeta um círculo de luz reduzido e, além dele, as paredes já mergulham de novo na penumbra. Quando termina de comer, você fica algum tempo apenas sentado, as mãos repousando sobre as coxas, a cabeça ligeiramente baixa, os olhos vagando por nenhum lugar em particular. Talvez pense em um lote específico que estará pronto em poucos dias. Talvez conte mentalmente quantos jarros ainda faltam ser cheios antes da próxima visita de um mercador. Talvez não pense em nada, apenas deixe que o cansaço organize os sentimentos, tornando-os mais leves, mais distantes. Por fim, você se levanta, apaga a lamparina, deixando apenas um fiapo de luz vindo de fora, e se dirige ao colchão de palha. Deita-se devagar, sentindo os músculos agradecerem pela horizontalidade, a coluna se acomodar, os ombros se soltarem. Puxa sobre o corpo uma manta simples, que protege do frio que começa a descer com a noite. O quarto se enche de silêncio, interrompido apenas por alguns sons conhecidos, talvez o passo de alguém na rua lá fora, o latido distante de um cão, um ruído vago vindo do porto, o suspiro do vento encostando nas janelas. Mesmo aqui, mesmo deitado, mesmo pronto para dormir, um vestígio do cheiro do garum ainda está presente. É mais suave, mais remoto, mas ainda existe, como uma memória que o acompanha. Você respira fundo, e essa mistura de sal, peixe, madeira, fumaça e umidade se espalha pelo peito. Em algum lugar do pátio, jarros ainda continuam a receber gotas lentas que escorrem pelos panos pendurados. Mesmo sem ninguém olhando, mesmo sem nenhuma mão guiando, apenas o resultado da gravidade e do tempo. Você pensa, na beira do sono, que amanhã acordará de novo com o céu nesse mesmo tom indeciso, com o colchão rangendo do mesmo jeito, com a túnica esperando no mesmo prego,
com os tanques emitindo o mesmo cheiro. Pensa que levantará, lavará o rosto, mexerá as grandes massas espessas, esperará as gotas caírem, fechará os jarros, fechará a oficina, voltará por esse mesmo caminho. Não há promessa de mudança, não há promessa de algo diferente. E justamente nisso existe uma espécie de paz. Os olhos se fecham aos poucos, não de uma vez, mas em etapas suaves, como se as pálpebras também estivessem acostumadas a um modo lento de acontecer. A respiração se aprofunda, os sons da noite se afastam, o corpo pesado afunda um pouco mais na palha que cede, como cede a massa de peixe sob a pá. Aos poucos, o dia se dissolve, assim como o peixe se dissolve no sal e no calor, até que reste apenas um lugar quieto dentro de você, silencioso, em que nada precisa ser feito além de esperar. Esperar o sono, esperar o próximo amanhecer, esperar que o tempo continue seu trabalho invisível de transformar, gota a gota, o que existe hoje em outra coisa qualquer, amanhã.